Vou pedir minha mãe para ler a página inicial. Quem quer fazer a prece hoje inicial? Quem quer fazer a prece? Vera Lúcia, você pode fazer a prece? Pode? Não? Não? Eu faço isso. Beleza. Mãe, lê a página, por favor. Primeiro de agosto. Nada pode separá-lo do meu amor. Deixe que esta afirmação divina se infiltre em sua mente e siga até seu coração e sua alma. Sempre que começar a se sentir fragilizado ou ansioso, repita essas palavras. Nada pode me separar do seu amor, Jesus. A maioria das tristezas humanas nasce da sensação de não ser amado. Em meio às circunstâncias adversas, as pessoas costumam acreditar que foram abandonadas. Esse sentimento é pior do que a própria adversidade. Saiba que nunca abandonei nenhum dos meus filhos, nem mesmo temporariamente. Eu nunca o deixarei, nunca o desamparei. Cuido de você o tempo todo. Eu o tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Vamos fechar nossos olhos e agradecer por estarmos aqui mais uma noite, por estarmos aqui no Evangelho, aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais do que é essa caridade que Ele tanto nos fala, do que é esse amor, do que é trilhar o seu caminho, o caminho do bem. Que possamos aprender cada vez mais com isso, que possamos levar para o nosso dia a dia, principalmente, tudo aquilo que estudamos aqui, tudo aquilo que lemos aqui. Senão nada nos adianta. Que possamos levar para as nossas famílias, levar para os nossos lares, sempre edificando, sempre amando quem está próximo de nós. E que possamos, assim, formarmos uma luz em volta de nós a se espalhar cada vez mais por cada pessoa que passa pela nossa vida. Que possamos ser esse pontinho que sempre vai emanar essa alegria, essa tranquilidade e essa sabedoria para os outros, sempre, sempre em auxílio ao próximo, cuidando de nós e auxiliando os outros. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Alguém gostaria de ler o Evangelho hoje? Silvia Ramos. Boa noite, gente. Tem mais alguém, gente, que levantou o dedinho? Não? Capítulo 6. O Cristo Consolador. Eu abri no item 4, mas começa no item 3. Consolador Prometido. Capítulo 6. O Cristo Consolador. Consolador Prometido, item 3. Posso? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu os rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João
capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside a seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e o meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Eu lembro que já caiu falando sobre o Cristo Consolador e eu fiquei assim, né, meio confusa sobre o Espírito de verdade. O que era esse Espírito de verdade? E fui perguntar outra, né? Eu acho que foi, eu tive ajuda, né, de todos aí para poder falar um pouquinho para mim, tentar esclarecer. Eu marquei aqui, eu fui pesquisar e é muito certo como ele existe dentro da gente. Esse parágrafo que fala: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofre? O Espiritismo nos mostra o porquê do sofrimento. Ninguém é vítima. E hoje eu sou prova viva disso. Eu acho que todos nós passamos por alguns momentos na nossa vida de sofrimentos, de desesperos, os quais a gente fica se questionando, se perguntando: mas por quê? O que eu fiz para merecer isso? Eu não mereço. Por que estão fazendo isso comigo? Será que não merece realmente a lei do retorno? Será que você, nesta vida ou em outra vida, não fez o mesmo com o outro e agora chegou a sua chance de parar e refletir
parar de ficar jogando para o universo, eu sou o pobre coitado, eu não fiz nada para merecer isso. Quando a gente sai daquele problema e a gente tenta olhar a situação de fora, refletir, pensar, o Espiritismo mostra assim para gente. E é aí que está nosso momento de mostrar que a gente está aqui realmente aceitando essa expiação e evoluindo para outra vida. Não adianta a gente tentar se modificar agora e querer logo os méritos agora. Esses méritos poderão nem vir nesta encarnação. Mas você vai estar se modificando e aceitando que aquele sofrimento ali foi você mesmo que produziu para você em algum momento. Você carregou isso ou de outra vida ou dessa vida, e é através do espírito de verdade, quando ele começa a brotar dentro da gente, porque ele existe em todo mundo. Mas existe também um momento certo da gente começar a ouvir ele, a enxergar ele. O Espiritismo nos ajuda a isso. Vai tirando, sim, o véu que a gente coloca na frente da gente, que a gente não quer enxergar aquilo de ruim que a gente fez. Ou de forma intencional, ou de forma, às vezes, até inconsciente. Porque muitas vezes a gente erra achando que a gente está acertando, né? Às vezes, como já foi muitas vezes dito aqui, em determinadas situações nós agimos de uma maneira que naquele momento era a única maneira que nós víamos como correta, como justa, e que com o passar do tempo, com o sofrimento, com o amadurecimento, a gente fala assim, puxa vida, se eu estivesse naquela época com a consciência, com o espírito de verdade tocando dentro de mim, que eu tenho hoje, eu não teria agido daquele jeito. Então, quando vem o sofrimento, cabe a gente respirar fundo, não mais ficar nos martirizando, reclamando e aceitar. Eu fiz. Então, agora é minha hora de pagar essa minha expiação. Mas, para isso, a gente precisa realmente abrir os nossos corações e dar o primeiro passo para que a gente consiga ser tocado por esse espírito de verdade que existe dentro da gente. Não sei, gente, essa aí é, assim, a minha visão. Muito bom, Silvia. Alguém mais quer falar alguma coisa do Consolador Prometido? Quer falar, Márcio? Então, o espírito de verdade, né? Ela falou assim que ficou com essa dúvida, né? O que era o espírito de verdade? Nos meus estudos eu vi que o espírito de verdade foi a falange de espíritos que veio para Allan Kardec realizar a codificação espírita, né? Foram todos aqueles espíritos que deram as comunicações para que ele conseguisse escrever o Pentateuco Espírita através das médiuns, né, da época, que estavam em contato com ele no mundo inteiro, que ele se comunicava através das cartas, entendeu? E esse espírito de verdade, essa falange de espíritos, nele está Jesus também, incluído dentro dele, né? É isso só. Tudo é tão perfeito, acontece tudo na sua época certa, né? Veio Moisés com os mandamentos na época certa, para as pessoas que eram mais embrutecidas, né? Que eram mais a gente mesma, né? Que reencarnou, tá aqui, tá reencarnando ainda. Mas era o que poderia ser compreendido por aquelas pessoas, olho por olho, dente por dente. Porque matavam uma pessoa de uma aldeia, a outra aldeia ia lá se vingar e matavam todos daquela outra aldeia. Não tinha muito equilíbrio, né? Era muito desproporcional. Então foi inventado o olho por olho, dente por dente, para poder ser menos massacre, né? Menos coisas. E aí vieram os mandamentos.
Aí mais à frente veio Jesus, que falou através de parábolas, através dos ensinamentos. Muitos não entenderam na época, né, as parábolas. E aí está repercutindo até hoje. Jesus, 2000 anos depois, todo mundo ainda falando de Jesus. E aí veio, né, Jesus falou que havia um Consolador prometido, que no caso é o Espiritismo. Veio o Consolador prometido, através de Kardec, que fez a codificação, decodificação, como a Márcia falou, através da falange superior, e Jesus estava nessa falange. Por quê? Porque o povo da época de Kardec já tinha um pouco mais de progresso, né? Como até eu escrevi aqui, porque tinha necessidade do progresso da ciência. O Kardec provou muita coisa através da ciência. Então, a ciência já conseguia comprovar muita coisa, né? Para que os homens pudessem ter os esclarecimentos. E aí, a gente está recebendo aí a semente, né? Que foi plantada. Até hoje, a gente está em busca, está estudando, mas tudo o que Kardec lá atrás plantou. E que ele não era, como foi falado aqui em outro evangelho, novinho, não. Kardec já era um homem, sabe? Ele nem acreditava em espiritismo, ele não acreditava em nada disso. E, de repente, veio essa missão para ele, e ele abraçou e plantou essa semente que a gente está colhendo, esse Consolador que explica tanto para a gente o espiritismo, que, como a Silvia falou, não existe... Nada é por acaso, né? Não existe nada sem explicação. O Espiritismo explica muita coisa. O que mais que eu anotei aqui? O Consolador vem trazer coisas novas, como está escrito no texto, né? O Consolador, que é o Espiritismo, vem trazer coisas novas. Mas recordar também as lições que haviam se perdido no tempo. Muita coisa recordada, né? Com o Consolador prometido. E nada é por acaso, a gente sabe que existe a lei da causa e do efeito, que existe a lei do progresso, que ninguém consegue ficar estacionado, vai existir a lei do progresso, você querendo ou não, você vai progredir. Então, tudo isso que a gente estuda aqui no nosso evangelho, estuda através da sementinha que Kardec plantou. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá todo mundo mudo hoje. Tá todo mundo quietinho. Acho que só tá querendo ouvir só o povo. Hoje a Nani Lívia, fala, Lívia. Então, o que as meninas falaram, né, foi bem completinho. E eu acho que também essa passagem fala muito para a gente, assim, de que tudo é no seu tempo, né? Porque se o Consolador, né, que a gente fala, que é o Espiritismo, chegasse naquela época, sei lá, de Moisés, ninguém ia entender nada, ia acabar sendo esquecido ou deixado de lado, entendeu? Então, eu acho que Deus, né, ele é perfeito. Ele sabia exatamente a hora e ele conhece muito bem seus filhos, né? Ele sabia exatamente a hora de se fazer tudo. Então, se a gente teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de ter essa sabedoria, né, desde 1800, né, e 60 e pouquinho, né, há uns mais de 150 anos, né, se a gente tem essa oportunidade, é porque ele sabia que a gente estava preparado para isso. Então, a gente não pode simplesmente deixar de lado, abandonar. A gente tem que exatamente usufruir dessa luz que o Espiritismo vem trazer para a gente, vem responder nossos questionamentos, entendeu? Explicar como foi dito até no texto, né? Explicar o porquê das nossas aflições, né? Porque a gente se pergunta muito, mas
Por que que eu sofro disso? Por que que eu sofro daquilo? Poxa, eu nunca fiz isso com o outro, ou eu nunca fiz mal algum. Mas a gente não se conhece, pelo menos não com encarnados, né, com o véu do esquecimento. A gente não se conhece, não sabe. A gente sabe dessa vida. Eu sei agora a Lívia, eu conheço a Lívia. Mas e os outros ou outras que eu já fui antes? Eu não os conheço, não lembro deles, né, vamos assim dizer. Quando eu desencarnar, eu vou, o que for necessário para mim, será lembrado. O que não for, simplesmente não vou lembrar. Mas a gente tem que ter consciência disso, de que tudo que eu passo aqui na Terra, eu não sou vítima, eu não sou, meu Deus, acabou, aconteceu isso comigo, caramba, logo comigo. Não, ninguém aqui é vítima, ninguém aqui tá. Não existe injustiça com Deus, não existe. Existe a injustiça humana, mas a injustiça divina simplesmente não existe, porque a justiça de Deus é perfeita. Então, ele não vai fazer você sofrer por algo que você simplesmente não precisa sofrer. Ele não vai fazer isso. Entendeu? Então, eu acho que o Espiritismo, nessa doutrina tão linda que a gente, né, eu falo que a gente tenta seguir, né, que a gente está caminhando, né, seguindo e tal, nos clareia sobre tantas coisas, né, e eu falo assim, caramba, é uma felicidade muito grande cada vez mais aprender, né, com um pouquinho. Eu sei que isso que a gente aprende ao longo da nossa vida aqui e tal é o que 1% diante de tudo que ainda existe, né, no universo, aquilo que ainda existe realmente em saber o que é Deus. E, então eu acho que a gente tem que aproveitar muito isso. Eu acho que não é à toa que o nome é O Consolador, né? Eu acho que a gente deve aproveitar muito isso e tentar utilizar da melhor forma possível e não simplesmente negligenciar assim, então se eu tenho várias vidas, eu deixo algumas coisas para resolver nas próximas. Não. A nossa vida, apesar de termos várias vidas, que é o que a gente acredita, né, claro, a gente tem que levar em consideração de que a nossa vida é o aqui ou agora. Então, o que eu posso fazer aqui e agora para me melhorar? Porque nós temos os planos reencarnatórios, mas a gente não sabe como vai se desenrolar isso, né? Quando acontecer de eu desencarnar, quando eu vou ter a oportunidade de voltar aqui na Terra para continuar a minha evolução? Eu não sei. E se demorar muito? Eu já li em alguns livros que se aqui tem 7, 8 bilhões de pessoas, espiritualmente falando, tem 3, 4 vezes o número. Então, imagina essas pessoas lá no outro plano, querendo justamente a oportunidade que a gente está tendo de reencarnar para poder, né, para poder se ajudar, para poder resolver coisas que ficaram pendentes. Então, não é porque somos espíritas que acreditamos na reencarnação que a gente tem que negligenciar isso, entendeu? A gente tem que pensar no aqui e no agora. Eu, como Lívia, nessa vida que estou vivendo agora, o que eu posso fazer para me melhorar? O que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? Entendeu? Claro, não é nessa que eu vou resolver simplesmente tudo e na próxima eu vou vir como um espírito puro. Não é isso que vai acontecer. Mas a gente tem que sempre pensar no nosso melhor. O que eu posso fazer de melhor para mim e para os outros hoje? Entendeu? Da melhor forma possível, tentar caminhar, tentar se reconciliar com os inimigos ou as inimizades ainda aqui, porque depois que a gente desencarna fica pior, né? Então, eu acho que essa palavra consolador não é à toa que é esse nome, entendeu? E eu acho que é isso. A doutrina é linda e está aí para a gente usufruir dela, entendeu? Perfeito. Quando a Lívia falou assim,
estamos tendo a oportunidade, gente, que a gente aproveite essa oportunidade, porque para a gente reencarnar de novo, como a Lívia falou, pode demorar muito. E como eu falei, o Kardec não era novinho quando fez essa sementinha que a gente está colhendo hoje. E o que a gente pode fazer, como a Lívia falou, né? O que a gente pode fazer para melhorar a gente e melhorar um pouquinho a humanidade? O que a gente pode fazer? Todo dia a gente pode plantar, todo dia a gente pode colocar uma sementinha que lá na frente a gente vai colher ou outras pessoas também. Cristo veio e falou: quem tem olhos de ver, verá. Quem tem ouvidos de ouvir, ouvirá. Porque nem todos estavam preparados, né? Nem todos estavam preparados, nem todos entendiam. Mas aí veio o Espiritismo e abre os olhos de todo mundo e abre os ouvidos de todo mundo, porque fica bem claro e bem mais fácil de entender. O Espiritismo, ele complementa a lição de Jesus, porque a humanidade, ela amadureceu, tanto intelectualmente quanto cientificamente, né? Eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisinha ou a gente já pode encerrar? Deixa eu ver se... Fala, mãe. Não quer falar? Eu só queria ver se o que eu penso é assim mesmo. A palavra consolador, eu acho que o Espiritismo ensina que a morte não existe, que o corpo, só o corpo físico que morre, e nós somos espíritos eternos. E quando o Espiritismo veio trazer essa mensagem de reencarnação, que a gente tem outras oportunidades, então acho que por isso que veio a palavra consolador, né? Que ele consola na parte de dizer que a gente não morre nunca, nós somos espíritos eternos, tem outras oportunidades, estamos sempre progredindo, e a gente nunca volta ao passado, assim, tipo, a gente vai progredindo, a gente pode estacionar, mas vai conseguindo progredir aos pouquinhos. Então a palavra consolador é tão... Quando eu li a primeira vez esse livro, eu senti uma alegria de saber dessa novidade da reencarnação. Eu li, reli, gostei muito. E eu gosto muito desse item, porque consolar, né? Veio consolar a gente que já vinha preocupado sempre com a morte, né? E depois que veio essa mensagem, consolou mesmo, a gente consegue entender um pouco, e é maravilhoso. Graças a Deus que vai clareando a mente, a gente vai ficando mais confiante, porque a eternidade vai ser mais iluminada. Então, eu queria dizer que eu sempre fiquei muito feliz com essa mensagem do Consolador Prometido, o Espiritismo, essa luz que nos ensina. É exatamente isso, porque consola mesmo. Você já pensou, você perdeu um ente querido, você, meu Deus, nunca mais eu vou ver ele. Não, o Espiritismo vem consolar, vem dizer que é eterno, o Espírito é eterno, e um dia vocês vão se encontrar de novo. Quer consolo melhor do que esse, né? Então, é tudo isso que a gente acredita, né? Principalmente na reencarnação, o Consolador Prometido. Mãe, você pode fazer a prece final? Sim? Vamos falar com Deus e, primeiramente, agradecer por tudo que recebemos até aqui. Grandioso és, Senhor. Somos tão pequeninos e mesmo assim nos ama e nos protege e nos consola e nos abençoa. Obrigada, Senhor, por tantas bênçãos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força a quem passa pelas provações, dai luz a quem procura a verdade, pondo no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não te conhecem.
esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas dores se acalmarão, todas lágrimas secarão. Um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos, de braços abertos para vós. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, se tivermos alguma sorte de merecer a vossa misericórdia, Deus dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, Pai, dai-nos a fé, dai-nos a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, o que fará das nossas almas um espelho, onde há de se refletir a vossa divina imagem. Amado Jesus, amigo de todas as horas, queremos agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, mais esse momento de corrente de luz a nos abençoar. Obrigado, Jesus. Queremos pedir que continue conosco, nos conduzindo, nos orientando. Precisamos desse auxílio divino, Mestre. Fortaleça a nossa fé, para que possamos estar sempre com essa vontade de seguir o teu caminho, a tua luz. Abençoe os nossos lares. Abençoe a cada um, irmão, desse planeta, Senhor, dando alívio e esperança. Abençoe as nossas águas, colocando nelas os remedinhos necessários para cada um, tanto físico quanto espiritual. Fique conosco agora e sempre, assim seja. Lindo! Vamos tirar nossa foto? Cadê a Safira? Eu vou pegar a Safira, peraí. Ei, Safira, vem, mamãezinha, vem. Vem, mamãezinha. Vem, mamãezinha, vem. É para sorrir, Safira. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Obrigada. Até amanhã. Deus Tchau, abençoe. gente. Até amanhã. Beijo, até amanhã.